E aí, galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos do período simples, certo? A gente tinha estudado, né? A gente já estudou o sujeito e o predicado, que são considerados os dois elementos essenciais de uma oração, aqueles elementos que não podem faltar. Dentro do estudo do predicado, a gente já falou de inúmeros outros elementos, mas que agora a gente vai pontuar com mais calma para entender eles literalmente na sua raiz, certo? Então a gente começa falando aqui dos termos ligados ao verbo. Como assim? Vamos lembrar aqui uma coisinha. Quando a gente fala de sintaxe do período simples, alguns gramáticos vão separar esses elementos desse modo, a gente já falou disso. Então a gente vai ter os termos essenciais, essência é aquilo que não pode faltar, né? Então, sujeito e predicado. Já estudamos os 5 tipos de sujeito que existem e já falamos os 3 tipos de predicado que existem. Só voltar nas videoaulas anteriores. Temos os termos integrantes, tá? Que são aqueles que integram, que fazem parte do sujeito ou do predicado. Então, os complementos verbais, objeto direto e indireto, que a gente já falou no predicado, mas a gente vai voltar aqui hoje. Complemento nominal, agente da passiva. E temos os termos acessórios, né? Que são aqueles que, pelo próprio nome já diz, são acessórios, né? Então, podem ser retirados da oração, que, entre aspas, não fazem falta. Não fazem falta para sintaxe, tá? Para semântica, que é o sentido, a interpretação daquela oração, fazem falta sim, beleza? E aí a gente tem, né, os predicativos que acabam ficando fora, porque quando se pensou nessa nomenclatura, não se pensava nos verbos de estado, né? Quando a gente pensa assim, a gente só pensa em verbo de ação, então fica uma falha aí, tá? E o vocativo que realmente não faz parte de nada. O vocativo é um termo solto da oração, ele não faz parte, na verdade, do período simples ou do período composto, independente de qual for, mas ele não faz parte da oração, tá? Ele tá sempre sozinho. Isso daqui é uma das formas de conceituar esses elementos. Eu prefiro, né, e o material de vocês vai trazer assim, então a gente vai estudar assim, tá? Por outro modo, a gente tem o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais. Aí a gente vai ter os termos ligados ao verbo, então fica mais fácil. Quais são os elementos da sintaxe que sempre estão vinculados ao verbo, que se relacionam ao verbo? Então, os complementos verbais, como o próprio nome já diz, né, objeto direto e indireto, adjunto adverbial, também o próprio nome já diz, e agente da passiva, que a gente vai falar, né, nesse elemento aqui. Já temos os termos ligados ao nome. E aí também é simples, ligados ao nome. O que é nome mesmo? Substantivo, né? Ou qualquer classe gramatical funcionando como um substantivo. Então você vai ter os predicativos do sujeito e do objeto, você vai ter o adjunto, olha lá o nome, adnominal, né? E você vai ter o aposto, tá? Isso daqui fica para uma próxima videoaula. E o vocativo, como sempre, ele não faz parte de nada, ele tá solto. Tá? Então a gente começa falando aqui hoje, né, hoje a gente vai falar dos termos ligados ao verbo. Lembro vocês que a gente já falou um pouco deles, tá? Se você assistir a nossa aula de predicado, a gente já falou desses objetos direto, indireto, um pouco de adjunto adverbial, mas a gente agora estuda certinho a parte. Então vamos começar lá. Termos ligados ao verbo. Primeiro são os complementos verbais. Completa o verbo. O verbo pede, tá? Senão ele não faz sentido sintaticamente nem semanticamente, que é o próprio sentido, certo? Então começamos a falar do primeiro, objeto direto, né? O que é um objeto direto mesmo? Então, ele completa um verbo transitivo direto, isso é óbvio, tá? Todo verbo transitivo direto pede, é claro, um objeto direto, certo? E, né, é um verbo de ação, portanto, que não requer uma preposição, tá? Importante lembrar isso, gente, é verbo de ação. Por quê? Porque os verbos de estado não estão aqui. Verbo de estado é predicativo do sujeito, a gente tá lá em verbo de ligação, então esquece, tá? No predicado nominal. Então aqui a gente tá falando de predicado verbal. Então no predicado verbal, você pode ter um verbo intransitivo, que a gente falou lá no predicado verbal, volta lá na aula, e você pode ter um verbo transitivo. Esse verbo que transita, que pede um complemento, essa transitividade pode ser direta, ou seja, sem o auxílio de uma preposição, ou indireta, com o auxílio de uma preposição, certo? Então aqui a gente está vendo a direta, sem o auxílio de uma preposição. Então nós temos um exemplo aqui, ó. O vento destelhou as casas no Rio de Janeiro, certo? Temos o nosso verbo. Sempre que eu faço análise sintática, não se esqueçam disso, eu começo grifando o verbo. Então quem que é o nosso verbo aqui? Destelhou. Achei o verbo e procuro quem? Sujeito. Né? Quem ou o que destelhou as casas no Rio de Janeiro? O vento. Então a gente sabe que é o vento que está praticando a ação de destelhar, ok? Bom, tudo que eu declaro a respeito do sujeito junto com o verbo é o nosso predicado. Então temos aqui o nosso predicado. Se você se recorda, olhando o verbo, esse verbo é de ação, né? Natural ou não natural, porque isso pode ser fenômeno da natureza, mas ele é de ação ou ele é de estado? Ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, não se esqueçam, isso daqui é um predicado verbal. Tranquilo até aí?
Beleza, se eu tenho um predicado verbal, eu estou autorizado a olhar para o meu verbo e ver se esse verbo precisa de complementos, né? O vento destelhou, mas o vento destelhou o quê, né? Porque quem destelha, destelha algo. E aí aqui o vento destelhou o quê? As casas. Então a gente sabe que esse verbo pede um complemento, por isso que você tem um complemento verbal. Então ele transita, certo? Ele pede um complemento, por isso que a gente fala que esse verbo é transitivo. E aí, esse complemento que foi requerido pelo verbo não exigiu uma preposição. Como que eu sei? Presta atenção na pergunta. O vento destelhou o quê? Né? Quem destelha, destelha algo. Você não falou o vento destelhou do que, com que, para que, de quem. Você não colocou preposição. E a maior dica, a preposição tem que aparecer na pergunta e na resposta. Olhem a resposta. O vento destelhou o quê? As casas. Casas é um substantivo e esse as é um artigo, tá? E nem posso falar que aqui tem preposição porque não tem crase, tá? Então não tem preposição aqui. Significa que entre o verbo e o complemento dele, o caminho foi direto. Não teve uma preposição. Por isso que eu falo que esse elemento em laranja é o objeto direto desse verbo transitivo direto. Beleza? Não vou falar agora, vou falar ainda hoje nessa videoaula, mas não vou falar agora. Isso aqui é adjunta adverbial de lugar, tá? Porque você pergunta, o vento destelhou as casas? Onde? Você não faz a pergunta o que, quem ou algo, alguém, que isso é para verbo transitivo. Quando você faz as perguntas onde, quando, de que modo, com qual intensidade, isso é para adjunta adverbial, lembra um advérbio, tá? Não vou grifar ele nem falar dele agora. Próximo exemplo. As pessoas compraram apenas os itens de necessidade básica. Quem que é o nosso verbo? Sempre começar analisando o verbo. Compraram. Quem compraram, o que compraram, né? Quem compraram? As pessoas. Então, temos aqui um sujeito simples, né? Núcleo pessoas, igual aqui, núcleo vento. Tudo que eu declaro a respeito do sujeito, predicado. Então, quem que é meu predicado aqui? Tudo que sobrou junto com o verbo. Compraram apenas os itens de necessidade básica. Tranquilo? Bom, vou olhar para o meu verbo. Comprar é uma ação? Sim, comprar é uma ação. Se comprar é uma ação, né? Eu tenho um predicado verbal, beleza? Quando for estado, que é predicado nominal. Tranquilo? Então, é uma ação. Se é uma ação, predicado verbal, eu vou ficar em dúvida entre dois verbos. O transitivo ou o intransitivo. Peraí, as pessoas compraram. A gente é xereta. O que a gente pergunta? O quê? Né? Poderia até colocar para quem, se eu quisesse. Não apareceu. Mas as pessoas compraram o quê? Né? Então, esse verbo, ele pede uma pergunta. As pessoas compraram o quê? E aí tem a resposta aqui. As pessoas compraram o quê? Os itens, né, de necessidade básica. Então, esse elemento em laranja aqui, ele completa esse verbo, por isso que ele é um complemento verbal. E esse complemento verbal foi direto ou indireto, né? Quem compra, compra algo. Compraram o quê? Os itens. Não tem preposição, gente. Uma observação. Deixo apenas quieto aqui, tá? Não vou falar dele, é uma palavra que indica restrição, mas não vou falar dele. Dava até para você não colocar o apenas, ó, as pessoas compraram os itens, tá? Coloquei só para ter mais um sentido aí. Mas as pessoas compraram o quê? Os itens, não tem preposição, né? Eu não falei compraram dos itens, aos itens, para os itens, não. Se não teve a preposição, esse verbo transita de modo direto. Consequentemente, isso aqui é o nosso objeto direto. Beleza? Tranquilo? Continuando, é o antigo número 1, de propósito, tá? Porque eu continuo tendo um objeto direto agora, mas eu vou dar uma explicação à parte para vocês. É o objeto direto preposicionado. O que é isso? Vamos olhar aqui. Trata-se de um objeto direto com preposição. Então, olha lá, não é um objeto indireto. Você tem um objeto direto com uma preposição. Mas esta, quem que é esta? Vamos lembrar do estudo do pronome? Esta é a preposição. Então, mas a preposição não foi requerida pelo verbo. Olha que interessante, gente. Aqui a gente tem uma questão de estilística. O que é estilística? O estilo, tá? Então, o objeto direto preposicionado, eu vou ter um verbo transitivo direto igual no slide anterior e eu vou ter um objeto direto igual no slide anterior. Por algum motivo de estilo, então, pela sonoridade, para compreensão, para não gerar ambiguidade, tem várias possibilidades, certo? Coloca-se uma preposição para não prejudicar a interpretação e todas as relações ali, certo? Então lembre-se assim, preciso decorar? Não fica pirando, que isso daqui raramente aparece nas provas, tá? Nos vestibulares, então não precisa entrar em desespero. Mas é importante saber que ele existe, vamos entender isso melhor. Então olha aqui, devemos cumprir com o nosso dever. Vou procurar o meu verbo, nesse caso minha locução verbal. Quem que é minha locução verbal? Devemos cumprir, ok? Bom, devemos cumprir com o nosso dever. Quem devemos cumprir? Nós. Não apareceu escrito aqui, mas você sabe que devemos é nós por causa do mos. Então é um sujeito oculto, elíptico ou desnencial. Tranquilo? Ele não apareceu, mas você sabe quem é, certo?
Tudo que sobrou, já que ele não apareceu, ou seja, a frase inteira, é o nosso predicado, certo? Devemos cumprir. O verbo principal é o cumprir, né? O devemos é só o modalizador ali. Então, o cumprir é uma ação. Eu preciso praticar a ação de cumprir. Portanto, isso daqui é um predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, estou autorizada a fazer perguntas para esse verbo. Devemos cumprir o quê? Olha aqui que eu perguntei. Devemos cumprir o quê? Vocês perceberam? Não teve preposição na minha pergunta. Quem cumpre, cumpre algo. E aí nós devemos cumprir o quê? Nosso dever. Então, isso daqui é um verbo transitivo, uma locução verbal transitiva direta. E isso daqui é o nosso objeto direto, beleza? Eu poderia ter dito, devemos cumprir nosso dever. Mas por uma questão de sonoridade, e aqui no caso, não sei se vocês entendem, por uma ênfase, né? Quando a pessoa fala devemos cumprir com o nosso dever, ela está querendo enfatizar. Por esse motivo, é colocada essa preposição. Então, vamos entender. Esse verbo, ele é verbo transitivo indireto? Não. Ele é um verbo, uma locução verbal, nesse caso, transitiva direta, pedindo um objeto direto. E aí, essa frase, dentro de determinado contexto, para indicar essa ênfase, foi colocado com. É obrigatório colocar o com? Não, gente. É uma questão de estilo. Tem gente que vai escrever com, tem gente que vai escrever sem o com, tá? Tudo depende do texto, do contexto, da intencionalidade do produtor desse texto, certo? Então, é essa nuance que a gente tem que entender, ó. Isso daqui é uma locução verbal transitiva direta, isso daqui é um objeto direto, tá? A preposição foi colocada para enfatizar, por exemplo, nesse caso, certo? Por isso que a gente chama de objeto direto preposicionado, ok? Vamos para mais um exemplo. Brutus traiu a César durante a reunião do Senado. Vou procurar o verbo. Quem que é o nosso verbo? Traiu, né? E aí, observe que se você sabe história, você já entendeu, né? Então, você sabe que quem que praticou a ação de trair? O Brutus. E outra, tá na ordem direta aqui, né? Então, você imagina que é o sujeito, verbo, complemento. Só que eu preciso lembrar que essa ordem direta da oração, ela é obrigatória? Não. Lá na aula de sujeito a gente falou disso, qualquer coisa volta lá, tá? Lá na aula de sujeito simples, composto, marquei para vocês que o sujeito pode estar na frente do verbo, tá? O bom escritor, ele inverte essas relações. Aqui a gente acredita que esteja na ordem. Se a gente sabe história, a gente sabe que está na ordem. Então, o meu sujeito é Brutus. E aí, tudo que eu declaro, predicado. Então, tudo que sobrou ali, o predicado. A gente sabe que trair é uma ação. Eu pratico a ação de trair, certo? Então, é predicado verbal. Se é um predicado verbal, eu posso fazer perguntas para o meu verbo, né? Então, Brutus traiu. Quem trai, trai alguém, certo? Olha o que eu perguntei. Quem trai, trai alguém. Tem preposição aí? Não, né? O Brutus traiu quem? Certo? Por exemplo, eu traí meu amigo. Eu não falo eu traí ao meu amigo, eu traí meu amigo. Então, quem trai, trai alguém. O Brutus traiu quem? E aí a nossa resposta para Brutus traiu quem é César. Então eu poderia ter escrito Brutus traiu César. Mas você entende que Brutus traiu César se a pessoa não sabe história e se ela quiser inverter, ela pode ficar confusa. Brutus traiu César ou César traiu Brutus? Porque se eu inverter a ordem, César traiu Brutus. Se eu inverter, Brutus traiu César, né? Será que o escritor colocou isso na ordem direta ou não? Na verdade, porque lembra que eu falei pra vocês? O bom escritor, na verdade, o bom escritor não. Quando a gente produz texto, a gente não é obrigado a colocar as coisas na ordem direta, certo? E aí, pode-se partir do princípio que sem a preposição, a pessoa possa confundir Brutus traiu César ou César traiu Brutus. Se você não sabe história ou se você não entendeu a ideia. Então, coloca-se essa preposição aqui para marcar que o sujeito é Brutus. Por que eu marco que o sujeito é Brutus? Porque a gente sabe que o núcleo de sujeito não pode ser preposicionado. Tá lá na aula de sujeito isso. Se o núcleo de sujeito não pode ser preposicionado, então Brutus é o sujeito. César não pode ser sujeito, porque o César apareceu precedido de uma preposição. Então observe que o verbo é verbo transitivo direto, que César é objeto direto, mas que apareceu preposicionado para não gerar um duplo sentido nessa frase, certo? Um outro exemplo nem trouxe aqui, por exemplo, eu amo minha mãe. Ou eu amo a minha mãe com um artigo, tá? Ou eu amo Pedro, eu amo João, eu amo a Maria, qualquer coisa assim. Quem ama, ama algo ou alguém. Eu amo doce de leite, também pode ser algo, tá? Então, amar é um verbo transitivo direto, beleza? Eu amo algo ou alguém. Porém, se eu colocar a palavra Deus, a gente põe a preposição. Eu amo a Deus. Por quê? Por um respeito, por um distanciamento. Não dá liga falar eu amo Deus, tem que ser eu amo a Deus. O que vai ser o a Deus? Objeto direto preposicionado, porque amar é um verbo transitivo direto, então ele pede um objeto direto, mas eu ponho a preposição a antes de Deus para manter esse respeito, né, essa distância, essa admiração, ok? Seria mais um exemplo disso daqui, beleza? Então, o objeto direto preposicionado, ele tem um verbo transitivo direto com objeto direto que por uma questão de estilo
que daí vai ter que olhar o contexto para saber qual é o motivo, coloca-se a preposição. Para enfatizar, para tirar ambiguidade, para respeito, tem vários estilos aí. Beleza até aqui? Tranquilo? Bom, vamos continuar falando já do objeto direto, então agora a gente fala do objeto indireto, tá? Usei o amarelo, não sei se dá pra ver muito bem, mas é que eu precisava de cores novas, certo? Então o objeto indireto vai ser o quê? Completa um verbo transitivo indireto, isso é óbvio, vamos raciocinar. Eu sei que é muito óbvio, eu tô repetindo, mas vou repetir. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto, tá? Óbvio, ok? Tô parecendo o filme do Poço, né? Óbvio, tá? Então, completa um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo de ação que requer preposição, certo? Então, vamos lá. Nós confiamos nas medidas do governo. Quem é o verbo? Confiamos. Quem confiamos? Quem confiamos nas medidas do governo? Nós. Então, o nosso sujeito tá aqui bonitinho. Professor, ele não é oculto? Não, porque apareceu escrito, sujeito simples. Se não tivesse escrito o C aqui com letra maiúscula, oculto, elíptico ou dessencial, mas apareceu escrito, lembra lá da aula do sujeito? Tudo que eu declaro a respeito do sujeito é o predicado, então temos aqui o nosso predicado. Gente, eu pratico a ação de confiar, não é um estado meu, é uma ação. Então eu tenho um predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, estou autorizada a fazer perguntas. Então vou perguntar: nós confiamos em quê? Quem confia, confia em algo ou em alguém, né? Então nós confiamos no quê? Em quê? Esse verbo pede um complemento. E nós confiamos em quê? No quê? Nas medidas do governo. Lembra que eu falei antes que a preposição aparece na pergunta e a preposição tem que aparecer na resposta. Nós confiamos em quê? Nós confiamos no quê? E olha a resposta: nas medidas. O que é nas? Em mais as. Preposição apareceu na pergunta, em que, no que, preposição aparece na resposta. Beleza? Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e temos um objeto indireto. Por quê? Entre o verbo e o complemento que começa em as, apareceu a preposição em, né? Lembrando que aqui está na contração, apareceu a preposição em, ok? O Ministério da Saúde visa a um achatamento da curva de contaminação pelo Covid-19. Então olha lá, quem é o nosso verbo? Visa. Achamos o verbo, procuro quem? Sujeito. Quem visa? Ministério da Saúde, ok. Tudo que eu declaro é o nosso predicado. Então, temos aqui, visa no Brasil, ok? O que acontece? Vou olhar para o verbo. Visar, para quem não sabe, é um verbo de ação. O verbo visar a gente vai estudar melhor em regência, mas ele tem dois significados, tá? Pode ser visar no sentido de mirar, tá? Por exemplo, o atleta visou o alvo, arco e flecha, alguma coisa assim, e aí ele é objeto direto, verbo transitivo direto. Ou visar no sentido de pretender, desejar, almejar. O Ministério da Saúde almeja, né? Ele não está mirando um achatamento, ele almeja, ele deseja, ele pretende que a curva seja achatada, certo? Então o verbo visar aqui está no sentido de pretender, desejar, almejar. E aí quem visa nesse sentido, visa a alguma coisa. Ou seja, ele é um verbo transitivo indireto. Quem visa, visa a. E aí ao que ele visa? A um achatamento da curva de contaminados, tá? Pelo Covid no Brasil a gente fala depois, vai ser complemento nominal, adjunto adverbial de lugar, mas não vou falar disso agora. Então visa a alguma coisa. Olha o que eu falei, a preposição aparece na pergunta. Visa ao que? A que? E a preposição aparece na resposta. A. Aqui fica bem claro de ver a preposição, porque o é um artigo indefinido não junta, né? Então preposição mais artigo. Então observe que entre o objeto que começa no e o verbo apareceu uma preposição. Por isso, objeto indireto. Se esse verbo é verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Viram que é diferente do objeto direto preposicionado. Aqui quem pede a preposição é o verbo, tá? Verbos transitivos indiretos pedindo preposição. No slide anterior, o verbo transitivo direto, com objeto direto, e a preposição é colocada por outro motivo que não foi o verbo que pediu. Certo? Beleza? Pra gente ir encerrando em relação aos objetos, duas atenções especiais. Existe o objeto direto ou indireto, tanto faz, pleonástico. O que é pleonástico? Vem da figura de linguagem pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição que a gente faz para enfatizar alguma coisa no nosso texto. Isso é muito típico da literatura, é um estilo, tá? Tem que tomar cuidado que existe pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é um vício da linguagem, não é uma figura de linguagem, que é aquele que a gente fala sem perceber. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Aí é pleonasmo vicioso. Tá? Agora, existem pleonasmos que vão ser autorizados, que a gente vai encontrar principalmente na literatura, certo? Que é para enfatizar. Então, ó, quando ocorre a repetição do objeto por meio de um pronome oblíquo. Então, vamos para os nossos exemplos. Meus livros não os empresto para ninguém. Observe que os meus livros é a mesma coisa que o os.
Ó, e tá escrito aqui, a participação, né, a repetição do objeto por meio de um pronome oblíquo. Professora, não lembro que é pronome oblíquo não, volta lá na aula de pronomes, você tem a videoaula lá. Então, olha aqui o nosso os, certo? Então, vamos fazer a análise. Quem é o nosso verbo? Empresto. Quem empresto? Eu, sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Eu empresto, tu emprestas, ele empresta. Então, você sabe que por causa desse o, né, sujeito, elíptico, oculto ou desinicial. Eu empresto. Quem empresta, empresta algo, certo? E aí, o que eu empresto? O os. Só que quem que é esse os que apareceu antes? Meus livros, né? Observe que, gente, vamos tentar colocar essa frase na ordem direta? Começaria com empresto, poderia ter o eu, né? Empresto, não empresto meus livros para ninguém. Não poderia ser assim? Tira o os, vamos colocar na ordem direta. Não empresto meus livros para ninguém, ok? Poderia ter dito assim, professora? Sim. Teria objeto direto pleonástico? Não, tá? Só objeto direto, ok? Se eu tô num texto, já falei dos meus livros, eu amo meus livros, eu gosto dos meus livros, e aí eu falo assim, não empresto-os para ninguém, não os empresto para ninguém. Aí, novamente, o os aqui é o objeto direto, né? Não apareceu escrito meus livros, porque antes no texto eu já tinha falado meus livros. Beleza? Ok? Então não tem problema isso. O que é interessante vocês estão observando? Que o pronome oblíquo os pode ser os, a, o, a, os, as, funciona como objeto direto, tá? Quando ele está substituindo um termo que já apareceu no nosso texto. E isso os vestibulares cobram. Então, olha lá. Eu poderia ter dito, não os emprestos para ninguém, se estivesse dentro de um texto e eu saberia quem é o os. Eu poderia ter dito, não empresto meus livros para ninguém, tá? Não foi dito ainda os livros no texto, então quero citar agora. Mas eu optei para enfatizar, né? Faz de conta que a gente está lendo, nem tem isso no livro, tá? Tô lendo, acho que é Felicidade Clandestina, do Clarice Lispector, né? Que tem a questão do livro do Reino Sangelazinha. E a menina fala, meus livros não os empresto para ninguém. O que a Clarice quis fazer? Se ela tivesse escrito isso, ela não escreveu, tá? É só uma suposição. Ela quis enfatizar, né? Se eu escrevi isso num texto meu, eu tô tentando enfatizar. Por isso que isso daqui é bem típico de narrativa. Ou dependendo do gênero, por exemplo, artigo de opinião, que você vai ser crítico e você quiser enfatizar algum objeto, também está autorizado. Então, observe que meus livros é o objeto direto. E ele é repetido por meio de um pronome oblíquo átono. Você viu que tem uma vírgula aqui, né? Para separar, para deixar ele literalmente solto lá. Beleza? Quem empresta, empresta algo, se você quisesse continuar a análise, né? Para alguém ou alguém, né? Então, para ninguém aqui é o objeto indireto. Ele não tem pleonástico, tá? Só tá ele aqui, o direto. Vamos para um outro exemplo. A mim, basta-me a sua palavra. Quem é o verbo? Então, temos lá o basta, né? Tá? Gente, eu não acabei não grifando, mas tá predicado, essas relações aí. Basta o quê? O que basta? Basta a sua palavra. Então, aqui, verbo transitivo direto, objeto direto, beleza? Mas basta a sua palavra para quem? Ou, se você não quiser usar o para, a quem? A mim, certo? E aí, esse a mim, que apareceu aqui, ele é repetido por meio de um pronome oblíquo. A mim, basta-me a sua palavra. Professora, podia ser para mim? Podia. Para mim, basta-me a sua palavra, tá? Tanto faz. Então, isso que é o objeto, aqui em cima eu dei exemplo de objeto direto, pleonástico, aqui embaixo eu dei exemplo de objeto indireto, pleonástico. A dúvida que pode estar pensando aí, professora, nesses dois exemplos, esses verbos são VTD e I, verbos transitivos diretos e indiretos também, chamados de bitransitivos? Sim, tá? Acabei dando exemplo de verbos bitransitivos, tá? Isso pode acontecer, a gente viu isso na aula do predicado verbal. Dá uma olhada lá, qualquer coisa, que é onde o verbo transita dos dois lados, transita de modo direto e indireto. Eu comprei um presente para o Pedro, pronto. Quem compra algo para alguém. Verbo transitivo direto e indireto, beleza? E mais uma relação, topicalização do objeto. É bem fácil, é quando o objeto direto ou indireto, tanto faz, se coloca ele no início da oração. Às vezes fica até estranho quando você lê. Tá? Início da oração é o topo. A fim do quê? Destacar, enfatizar. Lembre-se, quando a gente escreve um texto ou fala, até porque o texto falar também vale, a gente coloca na frente aquilo que a gente quer que o nosso ouvinte leitor preste atenção primeiro, tá? Então, ó, do filme eu gostei muito. Quem é o verbo? Gostei. Quem gostei? Até escrevi aqui, ó. Eu, sujeito simples. Gente, quem gosta, gosta de... desculpa, predicado dividido ao meio. Gostar é uma ação, predicado verbal. E aí, quem gosta, gosta de algo. Do que eu gostei? Do filme. Verbo transitivo indireto, ó. Quem gosta, gosta de algo. Objeto indireto. Do filme. Só que você viu que ao invés de falar eu gostei muito do filme ou eu gostei do filme muito, que seria o do filme na frente, eu coloquei antes para enfatizar. É um estilo, não é obrigatório, só para vocês saberem que existe, tá? Mesma coisa aqui, ó. O presente ele guardou para a mãe. Verbo, guardou. Quem guardou? Ele, sujeito.
Tudo que eu declaro tirando o sujeito, predicado. Vocês viram que o sujeito fica no meio aí, né? E aí quem guarda, guarda algo. Ele guardou o quê? O presente. Verbo transitivo direto, que é um predicado verbal, ação. Objeto direto. Guardou para quem? Para a mãe. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aqui é um verbo bitransitivo, tá? Mas quem que apareceu topicalizado? O objeto direto. Pergunta que pode estar surgindo na cabeça de vocês é, podia ter vírgula aqui? Há meio que um consenso entre os gramáticos de não colocar a vírgula, tá? Até porque fica estranho e tudo mais. Porém, não seria errado colocar. Pode pôr, tá? E é uma questão de estilo. Teve uma propaganda que estava escrito assim, era alguma coisa assim, livro, todos devem ler. Livros, todos devem ler. Você entende que seria todos devem ler livros. Quem lê, lê algo. Então, livros é o objeto direto. Joguei ele na frente. E aí eu coloquei o 2 pontos. Por quê? Porque era uma propaganda, era uma chamada. Acho que era, não sei de qual livraria. Era uma chamada. Livros, 2 pontos. Todos devem ler, né? Então, era uma chamada. Então, ele quis enfatizar. Livros, pausou, 2 pontos. Todos devem ler. Posso colocar do filme, vírgula, eu gostei muito? Pode, tá? Existe um consenso de não usar, mas não existe uma obrigatoriedade de não usar. Pode. Aí é uma questão de estilo. Tranquilo? Beleza? E encerramos os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, tá? E o direto pleonástico, pleonástico não, preposicionado. E aí, pra gente encerrar essa aula, o segundo elemento ali completa o verbo, né? Adjunta, adiciona. Os adjuntos adverbiais são aqueles, né, indica a circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Gente, essa aqui vai ser só um slide, eu vou ser mais rápida porque eu preciso que vocês saibam o que é advérbio. Professora, eu não sei o que é advérbio não, volta na videoaula de advérbio, tá lá disponível para vocês, tá? Então, hoje é feriado e na empresa não iremos trabalhar. Quem que é o nosso verbo? É o primeiro verbo. Iremos trabalhar, a nossa segunda locução verbal. Bom, posso analisar verbo de ligação, se você quiser lembrar, o verbo ser né, feriado, predicativo do sujeito. Nem vou analisar essas coisas. O que eu quero que vocês entendam é que eu podia ter dito feriado, né? E iremos trabalhar. Mas eu quis fazer o que primeiro? Eu quis indicar quando. Quando que é feriado? Hoje. Eu quis indicar se iremos ou não trabalhar. Não. E eu quis indicar onde não iremos trabalhar. Na empresa. Então, você tem 3 adjuntos adverbiais. Por quê? Porque eles estão emitindo circunstância de tempo. Qual que é a pergunta que você faz? É feriado. Você fala é feriado o quê? Você fala é feriado quem? De quê? Para quê? Você faz pergunta de verbo transitivo? Não. Você faz pergunta de circunstância. É feriado quando? Hoje. Lembra dos advérbios? Os advérbios indicam tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. As locuções adverbiais podem indicar instrumento, podem indicar causa, podem indicar concessão, tá? Lembre-se, só digitar no Google, se você tiver preguiça, tabelas de advérbios e seus sentidos, qualquer coisa assim. Gente, em imagem você acha qualquer uma, beleza? Então, quando, adjunto adverbial de tempo, na empresa, adjunto adverbial de lugar e não adjunto adverbial de negação, tá? Ela ficou muito feliz com a notícia e arrumou as coisas rapidamente. Quais são os verbos? Ficou e arrumou, tá? Você tem 2 orações aqui, mas vamos analisar uma por uma. Tá, quem ficou? Ela, nem grifei aqui, sujeito. Esse ficou aqui, se você se lembra, não é uma ação, é uma mudança de estado, ela não estava e ficou feliz. Então aqui é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, porque é predicado nominal, feliz é o predicativo do sujeito, né? Ela ficou feliz. Eu poderia ter falado simplesmente ela ficou feliz? Sim. Mas o que eu quis dizer? Que ela ficou muito feliz. O que eu tô fazendo? Intensificando, olha aqui, um adjetivo, tá? Porque aqui em cima eu tava modificando os verbos. Aqui eu tô intensificando um adjetivo, beleza? Ela arrumou o quê? Quem arruma, arruma algo. Ela arrumou as coisas, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas ela arrumou as coisas como? Ou melhor, para facilitar a sua vida, de que maneira, de que modo ela arrumou as coisas? Rapidamente. Rapidamente, adjunto adverbial de modo, modificando o verbo, o ato de arrumar, certo? Então, aqui você tem muito adjunto adverbial, tá? De intensidade, tá intensificando feliz. Rapidamente, adjunto adverbial de modo, de maneira, né? De maneira rápida, ok? Arrombaram a porta com o pé de cabra. Quem que é o verbo? Arrombaram. Quem, né? Sujeito indeterminado, eles ou elas arrombaram, não sei, não tem contexto, né? Quem arromba, arromba algo. A porta, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas com o quê? O que eles usaram, né, para arrombar a porta? Com o que eles arrombaram a porta? Com um pé de cabra. Sim, isso daqui é um adjunto adverbial de instrumento. Olha que louco, tá? Mas isso existe, porque é locução verbal. Lembra que eu falei que existe locução verbal, tá? O verbal não, desculpa, locução adverbial de instrumento, tá?
Devemos ficar em casa para o bem de todos. Quem quer a nossa locução verbal? Devemos ficar em casa, sujeito oculto, não vou ficar falando isso. Tá, devemos ficar, que pergunta que você faz para a resposta ser em casa? Devemos ficar onde? Em casa, né? Para que fim? Né? Para que objetivo? Por que eu preciso ficar em casa? Qual é a finalidade? Para o bem de todos. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e aqui eu tenho um adjunto adverbial, gente, de finalidade. É possível isso, professora? Sim, não tem verbo, ó, para o bem de todos. Qual que é a finalidade de eu ficar em casa? Para o bem de todos. Tem gente pensando aí, mas isso aqui não é uma oração subordinada final? Não é oração porque não tem verbo, tá? Mas se tivesse verbo, você pensou certinho, seria uma oração subordinada e olha como que é o nome dela? Adverbial final. Como que é o nome disso aqui que não tem verbo? Verbo adjunto adverbial final. Uma coisa leva a outra, tá? Se tem verbo é oração, se não tem, é só o adjunto adverbial final, certo? Reitero. Busque as relações possíveis, tá? Existem várias circunstâncias. Não cabe ficar decorando, gente. Não fica decorando quais são os advérbios de tempo, de modo, de lugar, de... Não, porque depende do texto, do contexto. O que é interessante entender? Que isso daqui é interpretação de texto. Então, quando isso aparece nas nossas provas, nos vestibulares e tudo mais, preciso que vocês entendam que você tem interpretação. A questão vai falar para você, olha, ali o autor quis indicar um lugar. Você vai ver se está indicando um lugar. O autor quis mostrar o seu instrumento, né? Quis indicar a maneira que ele fez aquilo. É interpretação de texto, você não precisa ficar decorando essas relações, tá? E uma última dica. As 4 circunstâncias que mais aparecem em provas. Lugar e tempo, óbvio, né? Lugar e tempo, modo e intensidade, tá? A de modo às vezes gera alguns probleminhas, depois a gente fala melhor disso. Mas lugar, em tempo, intensidade e modo, tá? Não fica pirando querendo saber de instrumento e final, tá? Pode aparecer, mas é muito difícil. Tranquilo até aqui, pessoal? Então a gente falou dos objetos diretos e indireto e nós falamos do adjunto adverbial. E aí na nossa próxima aula a gente encerra esse slide falando do agente da passiva. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.